Mais uma vez, boa noite, amados. Estamos hoje na minha última meditação da palavra. Terça-feira nós vamos viajar. Domingo estaremos aqui. O Cláudio vai estar dirigindo, outro pastor vai estar pregando. E esse tempo aí que haverá, alguns viajarão, outros não, né? Vários hoje mandaram mensagem que já viajaram, mas são alguns somente, né? Então a gente vai estar... Sempre vai ter alguns pastores aqui presentes para estar dando toda a cobertura espiritual necessária para você. Eu queria honrar algumas pessoas, não precisa ficar de pé, mas eu quero honrar essas pessoas. Ontem eu fiz uma convocação de emergência por uma necessidade de uma pessoa aqui da Videira, para uma mudança. Foi de última hora, porque a chave só chegou no próprio sábado, enfim, foi muito em cima da hora, mas mesmo assim, algumas pessoas, Jaelson, Tony, Yuri, Matheus Oliveira, que mais? Tony, Ramon, e está faltando Sérgio. Pronto, são 6, e Jaelson eu citei também. Esses 6 homens e mais algumas pessoas estiveram lá para ajudar nessa mudança que começou agora de manhã, terminou 2 da tarde, e para a glória de Deus, essa vida foi abençoada. Uma amada aqui da igreja, Claudiane, e que Deus abençoe vocês. Eu queria uma salva de palmas para esses nomes: Jaelson, Antônio, Deus abençoe, Ramon, também o legendário, nosso legendário, Pedro, ele não está aí não, né? Mas receba aí, Pedro, você assistindo. Eu queria falar hoje sobre os planos de Deus, e eu quero lançar uma palavra para você, algo muito, muito, muito forte sobre a sua vida. Eu quero que a gente leia o texto de 1 Coríntios 2, verso 9, e essa palavra Deus colocou no meu coração. E aí eu posso dizer, dessa vez eu raramente uso esse termo, né? Mas hoje eu vou dizer que Deus colocou essa palavra no meu coração, mas como uma bomba mesmo. E eu fiquei, rapaz, que negócio tremendo é esse? E aí veio uma luz de Deus sobre essa palavra. Eu passei a semana inteira meditando, comendo, remoendo novas ideias, novos pensamentos que o Senhor ministrou para mim. Eu vou repartir com você. É uma coisa que Deus vai falar com você, não é porque eu vou falar com você, é porque Deus falou comigo claramente, e isso vai ser uma virada de chave para a tua vida. Eu sugiro você esquecer seu celular agora, viu? Uma sugestão, porque essa mensagem aqui, ela é para chamar você para um novo nível. É sério mesmo, é um novo nível. Então provavelmente você nunca ouviu isso. Essa palavra assim, nesse final de ano, eu digo a você que Deus vai lançar alguma coisa nova nesse ano, que vai se adentrar, e a gente vai ler esse texto, a igreja inteira, todo mundo vai ler na versão NAA. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Mas como está escrito... O que Deus tem preparado, que o amam. Diga para a pessoa do seu lado: Deus preparou algo para você que você nem pode imaginar. Você observa que não é palavra de pensamento positivo, é Bíblia, tá? Vamos fazer uma rápida oração. Pai bendito, essa noite o Senhor quer falar com o seu povo, comigo, com cada um de nós, e nós queremos, Senhor, que isso seja tão claro, tão claro, tão claro, que mude, que transforme completamente atitudes essa noite. Aquela pessoa negativa, aquela pessoa até que tem muitos controles na sua vida, seja qualquer tipo de pessoa que seja, que o Senhor faça uma varredura essa noite e transforme tudo conforme a revelação da palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, na chegada do final desse ano, ou de todos os anos, as empresas, elas começam um processo de avaliação do seu ano e também um processo de prospecção. Retrospectiva e prospectiva são as 2 palavras técnicas. A gente faz uma avaliação do que aconteceu, mas também lança para frente possibilidades, faz um tipo de planejamento. E esse hábito de fazer planejamento, especialmente em atividades de grupo, seja empresa, particularmente organizações, isso é algo que, digamos assim, a gente é como se traçasse um caminho para aquela organização poder realizar alguma coisa. E hoje nós vamos falar uma coisa, revelar para você, trazer para você alguma coisa diferente,
que contrasta com isso, e por isso eu vou falar usando o planejamento, para fazer o contraste com esse planejamento, e que realmente pode mudar hoje a sua vida completamente. Eu não estou exagerando, eu estou dizendo isso de forma contundente para você. Existem mudanças que podem acontecer na vida de alguém pelo simples tomada de consciência de algo. Você, de repente, você tem, digamos, você está com uma doença mortal, você está com um câncer, por exemplo. Não foi diagnosticado, a pessoa fica num estado qualquer, e não é possível, aquilo está acontecendo, e de repente o médico, não, rapaz, esse diagnóstico está errado, esse exame está errado. Rapaz, quando dá aquela negativa daquele veredito, a pessoa... Então, na verdade, pode acontecer sim. Se você perceber uma coisa que Deus quer te mostrar, você pode mudar instantaneamente. Não é porque hoje à noite, essa pregação, não, é porque quando uma chave é virada, você muda completamente. Aí você fala assim, eu estou satisfeito com a minha vida, não preciso mudar nada, está tudo muito bom. Vejamos o que diz a Bíblia. Em primeiro lugar, eu estava meditando sobre as histórias bíblicas e eu cheguei a uma reflexão do que o Espírito Santo me trouxe e eu fiquei impressionado com essa conclusão que eu vou te mostrar. Vou demonstrar biblicamente, vou dar os exemplos bíblicos de que simplesmente nenhum personagem da história com Deus executou e realizou nenhum plano. Não tem um personagem bíblico que tenha traçado um plano e tenha realizado. Um personagem. Para não dizer nenhum, Jesus. Deus traçou o plano e Jesus veio. Mas, fora Jesus, chegou numa determinada hora, única vez, Jesus foi lá no jardim e teve uma conversa com o Pai, tentando mudar um pedacinho do plano. Se possível, passa de mim esse cálice. O plano não mudou. E Jesus entrou. Mas fora Jesus, estou falando de gente humana, como nós aqui, não existe um personagem bíblico, qualquer, eu vou citar vários aqui, que tenha realizado um plano, que tenha traçado um plano, que tenha projetado o seu sonho e que tenha realizado. Nenhum, simplesmente nenhum. E eu fiquei pensando, aí isso quando o Espírito Santo me comunicou, isso me assustou, porque naquele primeiro momento eu digo, rapaz, aí está falando sonho e ganharás o mundo, como está escrito na capa do livro, aí será possível que a gente não deve fazer planos? Vamos por partes, como Jack Stripador, por partes. Vamos deixar esse pensamento de lado. Pesadinho um pouquinho, mas Jack Stripador cortava. Né? Deixa lá. Vamos começar com Abraão. Abraão, um sujeito politeísta, não adorava a Deus, não cria em Deus, estava lá na Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, 2.200 quilômetros de Israel, de Jerusalém, distante, 2.000 quilômetros, arredondando. E de repente Deus aparece e fala, vai, sai da tua terra, da tua parentela, deixe a sua família, deixe seu pai, sua mãe, vai ao lugar que eu vou te mostrar lá na frente o que vai acontecer. E Deus não foi claro. Ele disse, eu farei de você uma grande nação, abençoarei quem te abençoar. Olha isso, ele nem disse, eu abençoarei você, falou de você é uma grande nação. Mas ele disse, abençoarei os outros e amaldiçoarei os outros. Mas você vai ser uma grande família, uma grande nação da terra. Em ti vou abençoar todo mundo. O que é isso de claro? Com qual idade? Com qual camelo ele vai viajar? Onde ele vai parar? Não tem nada claro. Sai da tua terra, da tua parentela, está totalmente obscuro. Esse camarada sai para um lugar que Hebreus capítulo 11 diz, e ele saiu sem saber para onde ia. Cadê o plano? Cadê o plano de Abraão? Não tem plano nenhum. Deus dá um comando para ele e ele simplesmente vai embora. Ele saiu com um chamado, diga chamado. Chamado é melhor que plano, irmão. Chamado é melhor que plano. Ele tinha um chamado e o plano aconteceu. Mas ele não tinha o plano não estava na mão dele. Aí você vai andando Jacó. Jacó, ele decide ir para Padã Arã, ele fez o caminho de volta de Abraão. Abraão veio para cá, Jacó vai voltar para lá. Quando ele vai voltar para aquela região, qual era o objetivo dele? Fugir de Esaú, porque Esaú queria matá-lo. Cadê o plano? Meu plano é fugir. Não, o plano não é fugir, você não sabe de nada. No meio do caminho, o Senhor aparece a ele, apareceu uma escada, Betel, o nome desse lugar, e tal, ele conversa com Deus, Deus fala com ele, e ele vai embora. Só que ele foge, mas ele não sabia que dele, Deus nunca avisou que ia levantar os 12 patriarcas de Israel, que são os 12 tribos de Israel, através desse camarada que fugiu de alguém que queria matá-lo. E quando estava lá,
Ele foi casar com uma mulher, planejou para casar com uma mulher, quando acordou de manhã era outra. Que plano? Cadê o plano de Jacó? Também não tinha. O plano era fugir. Não, não era fugir, era ter 12 filhos de uma mulher da parentela de Abraão. Irmãos, isso não é plano, isso é bagunça. Mas calma. Aí José aparece com um sonho. José tem um sonho e ele chega para os irmãos dele e conta o sonho. Vocês vão tudo se inclinar a mim. Irmãos, desculpa, é burrice. Fica calado. Não, ele cavou a própria cova, contando o sonho. Quando ele conta o sonho, o pessoal foi ficando por aqui. Até o pai dele ficou indignado. Mas eu te pergunto, em que lugar isso ia acontecer? Não sabia. Com quem isso ia acontecer? Qual o nome? Não sabia nada. Ele simplesmente disse, tem um sonho e eu acredito que vai acontecer. Ele não tinha capacidade de produzir mais nada do sonho. De repente ele cai num buraco, empurram ele, claro, e ele é levado para o Egito. Ele sabia lá que o Egito tinha a ver com o sonho? Também não. Deus falou com ele? Também não. Deus estava com ele, mas não falou com ele, não sabia de nada. Irmãos, simplesmente ninguém na Bíblia controla e sabe o que vai acontecer. Moisés, a mãe dele disse, Hebreus capítulo 11, a mãe dele disse isso. Confirma também Atos capítulo 7, no discurso de Estevão. A mãe dele disse, você vai libertar Israel. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles acharam o menino formoso. Ora, todo pai acha o menino formoso. Todo pai fala, você vai ser governador, você vai ser astronauta. Aí bota lá na cabeça do menino, você é lindo demais. Qual é a mãe que diz que o filho é feio, viu? Miséria, ninguém. Então ela falou o óbvio. E aí ele disse assim, vou libertar Israel. Chegou um dia lá, pum, matou o egípcio. Agora, 40 anos depois, ele está cuidando de ovelha, uma árvore pega fogo e uma voz sai da árvore. Moisés, tira a sandália. O que tem a ver sandália com eu aqui? Tira a sandália, porque aqui é lugar santo. O que tem a ver sandália com aquele egípcio? Pois é, era com Moisés que ia libertar o povo de Israel e não ia entrar na terra. Deus avisou a ele? Não avisou. Ele casou com uma mulher e casou, entre aspas, errada, porque nem os dois cunhados, ou seja, o irmão e a irmã, aceitaram aquele casamento. Mas ele casou certo? Me diz onde é que essa mulher Zípora aparece na história. Ela tem 2 filhos, ele tem 2 filhos, Gerson e outro, não lembro o nome, o Gerson e? O outro eu não lembro, Gerson e o outro, tem 2 filhos, você nem lembra o nome do outro. Não tem nada, Moisés não gerou nada, não teve. Cadê o plano dele de uma grande família? Nem a mulher dele queria seguir, ele não seguiu. O plano de Moisés deu todo errado. O plano de Abraão não tinha plano. O plano de José, que era realizar o sonho, foi um buraco, ele caiu naquele buraco. O plano de Jacó, que era fugir, não era fugir, era levantar 12 patriarcas. Irmãos, ninguém na Bíblia teve plano e ninguém realizou planinho. Que terrível, irmão. E eu fazendo plano de viajar para Israel. Vou rasgar esse plano aqui. Calma. Eu estou no meio da pregação, não rasga nada. Não pega seu celular para dizer para a mulher, esquece, tu não compra essa roupa de jeito nenhum, porque esse plano aí é do diabo. Não faz isso não. Ruth, quer ver Ruth? Irmãos, o que Ruth tem a ver nessa história? Ruth é uma moabita. Ruth está lá aonde? Ele está em Moabe, na terra de Moabe. Onde é a terra de Moabe? É embaixo da terra de Israel. Ele está embaixo da terra de Israel. Aí ele está lá num lugar estranho. Aí uma mulher chamada Noemi perde os 2 filhos, um deles era marido de Ruth, e vem embora. Ela disse, eu vou contigo. Não vai, vou contigo, onde quer que tu fores, irei, onde quer que pousares, pousarei eu, teu povo será o meu povo, meu Deus será o meu Deus. Vuc! Ela sai e ela chega lá e ela vai num lugar que colhia trigo e ela deita em um determinado lugar e tinha um homem que era parente dela, mas deitou certinho. Qual foi o plano dela? Cadê o homem? Ela nem sabia que tinha parente. Ela era de Moabe, como é que ela sabia que tinha parente? O parente não era dela, era de Noemi. Então assim, cadê o plano de Ruth? Pois é, vai ler em Mateus capítulo 1, quem está na genealogia de Jesus. Está quem? Tamar, que teve filho do sogro, misericórdia. Raabe, uma prostituta de Jericó, e Ruth, uma moabita, está lá na genealogia de Jesus. Cadê o plano de Ruth? Sobreviver. Cadê esse plano? Não tem. Eu pensei que a única pessoa poderia ser Neemias. Neemias fez um plano de reconstrução de Jerusalém e tinha os mapas certinho dos muros. Quando ele soube que estava tudo destruído, foi chorar. O rei olhou para ele e falou assim, Assuero, Neemias 2, verso 1 a 3,
e olha para ele e fala assim, o que está triste seu semblante? Aí o verso 2, Paul Freston chama aquilo de oração flecha. Orei ao Senhor e disse, como posso estar assim se os sepulcros da terra de meus pais e os muros da cidade de meus pais está queimado a fogo? O que é que tu precisa? E faz um planejamento, chega na cidade, faz um levantamento de situação e começa a construção. Cadê o plano de Neemias? Não tinha plano. O plano dele é saber da notícia e criar um plano. Mas depois que cria o plano, aquele não... Irmãos, não tem uma pessoa na Bíblia que tinha um plano. Não tem uma pessoa na Bíblia que tinha um plano e que executou o plano. Paulo, vamos pegar Paulo. Paulo tinha um plano. Paulo, judeu, pegou as cartas para perseguir a igreja e prender aqueles homens de Damasco, os crentes de Damasco. O plano dele foi por água abaixo. Apareceu uma luz do sol, virou para ele e falou assim, Paulo, Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai cego, Jesus chama ele para o time, tirou Neymar dos Santos e trouxe para o time dos Santos, né? Então, foi desse jeito, trouxe para o time dos Santos, e aí agora está o Neymar, Paulo, né? O Neymar convertido, Paulo está lá no time do lado de cá, e ele está realizando alguma coisa, aí ele fala assim, eu vou pregar na Bitínia. Aí ele, Espírito Santo, não vai não. Não, eu vou pregar na Mísia, não vai. Eu vou pregar na Panfilha, não vai. Então não faço mais nada. O plano dele era esse, Atos 16. Aí, de noite, aparece em visão um homem grego, Macedônia, Grécia. Um homem grego e diz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Vem para a Grécia e nos ajuda. Aí ele entendeu e foi. Quando chegou lá, não tinha plano. Sabe qual era o plano? Sentar onde as mulheres lavavam roupa. E ele, então, sentou na beira do rio onde as mulheres lavaram roupa. Cadê o plano? Não tem plano. Ele sentou lá e vê o que Deus faz. Aí começa o plano de Deus. Eu poderia falar de uma palavrinha grega chamada dialegomai. Pela primeira vez, Paulo começou a dialogar o evangelho, que antes ele só pregava. E ele sentou para conversar, e aí surge o plano de quem? O dele? O plano dele nem acertou. Irmãos, isso é impressionante. É impressionante. Paulo, por exemplo, para terminar só os exemplos bíblicos, Paulo pensou em ir para Roma. Na verdade, para ir para Jerusalém, e em Jerusalém dizer, vocês não estão entendendo nada. Eu quero deixar bem claro para vocês que a religião verdadeira, Jesus Cristo de Nazaré, ele teve essa intenção de fazer. Aí o pessoal, em Atos 21, apareceu dele e falei, olha, preste atenção, não vá a Jerusalém, porque vão te prender. Não, eu estou pronto para ser preso, para morrer. Não vá. E a Bíblia diz que era no Espírito. Ele foi, rapou a cabeça. Quando entrou no templo, prenderam ele. Aí ele disse, não, eu vou explicar. Pegou o microfone, não tinha microfone, pegou o microfone, varões hebreus, vocês... Aí começou a se defender. Oxe, não terminou o discurso, pegaram ele, quase matam, levaram para Cesareia de Filipe, e ele ficou um tempão preso, e ele vai para Roma. Ele contava com o naufrágio? Também não. Irmão, nem Paulo conseguia fazer plano e realizar plano nenhum. Ele disse em 2 Coríntios, 2 Timóteo 4, na minha última defesa, ninguém esteve comigo. Nem para ter os planos de um advogado ele não conseguiu. Irmãos, por que eu estou falando isso? Você já está depressivo, fica tranquila. É impressionante como estes objetivos que nós traçamos, nós, eu incluso, são recheados de idealizações. Nós desenhamos um cenário, acreditamos no cenário e vamos para o cenário, esquecendo que a gente não controla vida, saúde, que a gente não controla tempo, não controla a reação dos outros, não controla a participação dos outros, não controla a motivação dos outros, não controla o dólar, não controla o real, não controla a eleição, não controla nada. Mas aqui, no nosso ideal, tem tudo vai acontecer. Eu vou viajar e o avião não vai cair, eles vão deixar... E está tudo certo. O avião não cai, você vai e o plano não acontece. Quer dizer, não é aquilo que você quer. E impressionante que eu nem estou falando que uma viagem é um plano. Eu nem estou falando que uma viagem é um plano. Você já ouviu falar alguém assim, irmão? Eu vou casar, mas eu vou ficar 3 anos e meio casado, com 3 anos e meio de divórcio. Por quê? Porque eu sei que... Eu me conheço. Em 3 anos e meio eu vou enjoar. Tu já pensou alguém casar e dizer... depois de 3 anos e meio, ninguém casa prevendo o fracasso. Uau! Então por que tem tanto fracasso? Que cerca de 48% dos divórcios acontece até os 10 anos de casado. 48%, só meio a meio, só metade.
Então, metade tem plano errado. Pronto, metade tem plano errado. Vou brincar, tá? E a outra metade está fazendo o plano certo do jeito errado. Também aí eu estou dentro, não dá certo. Então, mas eu estou dando certo, a ideia não é Eli está dando certo, claro que esse casal aqui está certo. Mas entenda, existe a ideia de que aquilo que você desenhou na sua mente vai acontecer. Aquele ideal, vai surgir doença? Não. Alguém, meu irmão, começa a listar as possibilidades e você percebe que na Bíblia e na vida é impossível um plano dar certo. Quer ficar depressivo? Vou lhe dar 30 segundos para você entrar em depressão e eu tiro você da depressão na continuação. Tá, deixa cá. Começa a chorar agora. Última pregação do ano, o povo tudo depressivo. Que pregação ridícula essa. Irmãos, é assim mesmo. Nenhum plano funciona por conta de um binômio chamado expectativa e realidade. Eu estou vendo aqui a irmã de Erivelton, se formou essa semana, né? Psicologia? É isso mesmo? Psicologia. Aí ela diz, vou mudar o mundo. Seria a melhor psicóloga de Feira de Santana. Para ela achar um lugar para trabalhar e um parceiro só para isso já dá um trabalhão. Ela faz o plano, e aí, como é que fica? Irmãos, existe a expectativa e a realidade. A expectativa no nosso imaginário. Para a empresa também, viu? Você já viu alguma previsão de venda dar certo até hoje? O amado vendedor que cobre cota, Matheus Oliveira, o homem das cotas. Você, alguma vez, a sua empresa, em todos os anos trabalha com venda, as previsões de vendas baterem certinho? Nunca bate certinho. Mas não é previsão? Por causa da idealização. Simplesmente é impossível. Irmãos, vamos puxar para a Bíblia agora? Por que você precisa entender que planos de longo prazo não dão certo? Nenhum plano dá certo. Você pode dizer, eu vou para casa, no máximo amanhã. Você vai em janeiro, você vai para Panambi, né? E março. Panambi ainda dá porque está comprada a passagem. E tu tem certeza que vai ter saúde até lá? Tu tem que ficar orando. Você compra a passagem e fica orando. É desse jeito, irmão. A gente vai comprando passagem e vai orando para ver se é ou não é verdade. Romanos 11, verso 33, eu queria que colocasse na tela. Romanos 11, 33, um texto muito conhecido. Que eu vou começar a falar agora de Bíblia. Lê para mim, lê comigo aqui esse texto. Vamos lá, 1, 2, 3. Ó, profundidade da riqueza. Então, os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. A mente de Deus, os caminhos de Deus, as perspectivas de Deus são completamente diferentes das nossas. Eles têm uma outra dinâmica. Enquanto o homem tem caminhos e planos contaminados por uma série de expectativas e idealizações, a Bíblia chega a dizer, você conhece esse texto de Jeremias 17, 9, enganoso é o coração mais que todas as coisas. Em Jeremias 18, 11 e 12, diz a palavra de Deus, Jeremias 18, 11 e 12. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Olha o verso 12. Mas eles dizem, não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Seguiremos os nossos planos. Eles acham que é plano, mas não é plano, é decisão. Eles constroem o plano, não vai acontecer. Deus já disse que vai destruí-los e Deus destruiu esse povo todinho, mas eles tinham um plano. O coração humano está contaminado com idealizações que você não pode prever. Eu queria citar uma pessoa, mas não vou dar o nome, mas vou dizer assim, que casou querendo ter 5 filhos. Teve o primeiro, diminuiu para 3. Teve o segundo, bloqueia, não quero mais nenhum. O que foi que
O plano não era tão perfeito de ter 5 filhos, afinal eu me amo tanto que eu quero ter 5 igual a mim, de tão legal que eu sou. Só que eu não consegui produzir igual a mim. O que foi que aconteceu que você queria 5 filhos e agora vai ter 2? E Deus, Jesus do céu, por que o Senhor mandou a capeta não? Mas por que foi que houve? Que não quer. Por que teve isso? Os planos, os ideais. Mas a mente de Deus é completamente diferente. Então você tem, de um lado, os nossos cabeças complicadas, do outro lado, um Deus que tem juízos e caminhos e pensamentos muito mais elevados que os nossos. Isaías 55, 8 e 9. E aí diz o texto bíblico, eu já estou terminando, estou caminhando para o fim. Olha Isaías 55, 8, conhecidíssimo, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Agora vocês vão ler o que Deus diz. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque assim como os céus, mais altos do que a terra, são mais altos do que os seus caminhos. Eu quero dizer para você, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, cristão, aquele que Jesus chamou, que pertence a Ele, foi comprado por Ele. Eu quero dizer que a sua vida pertence a Jesus, amém? Você crê nisso? Diga amém. Sua vida é dele. Jesus comprou você. Então eu quero lhe comunicar que quem tem os planos para você é Ele. O texto bíblico, que eu não vou ler, mas todo mundo sabe decorado, pensamentos de paz. Eu é que sei que pensamentos tenho para... Quando ele fala, eu é que sei que pensamentos, ele fala assim, rasgue essas idealizações da sua cabeça, que tudo é fantasia de drogado. Isso é coisa que você inventou. Isso não existe, não acontece com ninguém. Eu vim para a Feira de Santana, e não tinha planos de vir para a Feira de Santana. Eu encontrei Fernanda, eu só casei com Fernanda porque minha irmã, a grande amiga dela, minha irmã, viajou para a Finlândia, passar 1 ano na Finlândia. Aí minha mãe virou para Fernanda e falou, ô Fernanda, você vem tanto aqui na casa, não é porque a Cristina viajou que você vai deixar de vir. Aí ela ia falar alguém, é claro que eu não vou deixar de vir, ela não conseguiu falar isso. Então venha também aqui, venha, conversa com o Niles Alberto. Magrelo, com 17 anos de idade, ela já na faculdade de medicina. Como é que ela vai conversar com um pimpolho lá, quase tirando a fralda? Ela olha para mim, eu vou fazer o quê com o Niles? Ela, meu Deus, conversar com ele. Meu Deus do céu, nem conversar com ela eu conversava. Eu era guitarrista da igreja, mas não tinha assunto nenhum que conversava com ela, minha irmã. Ela foi parar lá em casa. Tinha um barco da classe laser, aquele veleiro laser, de 27 pés, alguma coisa assim. E eu botava no caminhão, você gosta de praia? Gosto de ver lá. Eu sabia que ela gosta de praia. Vamos velejar aí na Baía de Todos os Santos. Topo. Chama alguém para poder segurar a vela. Chama a esposa de Demerval, o Silvia. Aí veio o Silvia para segurar a vela. E aí, vela por quê? Porque nem era nada. Por que isso aconteceu? Bom, eu planejei. Ela planejou. Eu planejei. Quando eu vim para a Feira de Santana, eu estava lá em Salvador, muito bem, obrigado. 3 sócios da empresa. Aí surgiu, o Zé Ronaldo chamou a gente para cá, para a feira, falei, tem um projeto aqui do Pro Bahia, você vai trabalhar, e lá em Feira de Santana, 75% de abatimento do imposto do ICMS. Eu digo, maravilha, vamos abrir empresa lá. Aí, vamos abrir empresa lá, beleza, vamos abrir. Eu era o gerente, sou engenheiro, nem engenheiro de produção, e vim para aqui. Aí os outros meus 2 sócios falaram, eu não vou para a feira, que a terra só tem jumento lá, não vou não. Ele falava assim, não é que as pessoas são jumento, é jumento mesmo carregando coco, esse negócio de... Não, terra que cavalo entra no meio da rua. E naquela época, irmão, não sei ainda hoje. Hoje não é um pouco, né? Mas naquela época era tanta carroça no meio dessa cidade, um negócio impressionante. E aí não, eu não vou. Aí o outro falou, eu não vou de jeito nenhum. Ele falou, e agora? Quem vai morar em feira? Você mesmo, porque você é o diretor de produção, você mesmo mora. Eu falei, eu vou morar em feira? Qual não? Não, você vai morar em feira. Eu falei, tá bom. Nós inauguramos a fábrica sem ter casa. Um dia eu coloquei lá, eu fiquei, Fernanda, pega o motorista aí, vai achar uma casa em Feira de Santana, que também só tinha um jornal, Folha do Estado, 3 folhinhas lá, pequenininha para achar, não tinha imobiliária quase. Eu falei, meu Deus do céu, só tinha um prédio em Feira de Santana. Fernanda saiu caçando, e um dia chega lá, achei uma casa, no Conjunto Centenário. Irmãos, cadê o plano? Eu tinha plano de Ubra vir cá, nunca quis, nunca desejei. Pensa a sua vida, que plano é que você tem?
As coisas vão acontecendo e eu quero dizer para você, ainda como discípulo, não se iluda achando que você sabe o que é melhor para você. Não se iluda achando que você consegue prever o que é melhor. Não se iluda achando que você sabe escolher o que é melhor para você. Não se iluda achando que você consegue alcançar o que você imaginou. Você não vai alcançar. Isso é devaneio da sua cabeça. É isso mesmo? Está frustrado? Não, peraí, calma. Eu citei todos os textos da Bíblia. Tu viu que eu falei de Ruth, eu falei de Jacó, eu falei de Abraão, não acredita na Bíblia. Nenhum plano de ninguém. Zero. Esse casal aqui está construindo a casa. Fez um plano. Já chora só de eu citar ele aqui publicamente. Chamou um camarada, não foi? Deu certo? É o plano que ele fez. Está errado ou está certo? Não, é para provar. Aqui também. Todo mundo. 100% dá errado. 100%. Só tem uma solução para a sua vida. Só tem uma solução. Salmo 37, 23. São 6 versículos que eu vou citar e metralhadora. Salmos 37, verso 23. O texto diz, 23. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu. Ele não tem plano. É caminho. Não tem plano. Provérbio 16, 1. Não tem plano. Olha, o Senhor, o coração do ser humano pode fazer plano. Não, todo mundo vai ter que ler. Esse aí todo mundo tem que ler. 1, 2, 3, já? Pode fazer planos. Ah, é? No mesmo capítulo, verso 9. No verso 9. Verso 9, olha lá, 16, 9. De novo, todo mundo? Mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu quero te dar uma certeza. Após mais 2 versículos, eu vou lhe dar uma certeza. Provérbios 19, 21. 19, 21, vamos ler. 1, 2, 3, 19, 21. É só mais um versículo. Esse e mais um. Vamos lá, 1, 2, 3. Há muitos planos no coração do ser humano. Permanecerá. 20, 24, o que é que diz o texto? 20, 24. Ele vai botar na tela. Provérbios 20, 24. 1, 2, 3, já? Eu estou aqui para te dar uma notícia fortíssima. Fortíssima. O Senhor tem algo para você que você não consegue pensar. O Senhor tem algo para você que você não consegue escrever. O Senhor tem algo para você que você não consegue entender. O Senhor tem algo para você que Ele não consegue lhe comunicar. O Senhor tem algo para você que Ele não consegue te explicar. Ele só sabe te levar até lá. O Senhor tem algo para você que você não sabe como será e não dá para Ele explicar. Mas Ele guia você até lá. Os passos do homem bom são confirmados, guiados, depende do versículo, pelo Senhor. O Senhor quer saber se você vai dar um passo. Só tem um jeito de dar um passo, rasgar o plano. Porque o seu plano é ridículo. Seu plano é ridículo. Diga para a pessoa do seu lado, seu plano é ridículo. Pode falar, Tâmara, pode falar que o plano de é ridículo. É ridículo. É ridículo em relação ao plano enorme que Deus tem para a sua vida. Da possibilidade de que Deus tem de te conduzir e levar a uma abundância que você não pode nem entender. Ninguém na Bíblia conseguia explicar e entender, saber antes o que eles desfrutaram. Foram coisas muito maiores que a Bíblia explica em Hebreus 11, dizendo assim, eles não conseguiram, mas vendo-as de longe, abraçando, confessaram-se de estrangeiros e peregrinos naquela terra. Deus está chamando para você, para deixar esse nível baixo de pensamento. Deus está chamando para você, para tirar o telhado da sua vida, que o telhado é o céu, meu irmão.
O limite seu não é o que você pode pensar, o limite seu é o que Deus pode fazer. O limite seu não é o que você pode compreender, é o que Deus vai fazer na sua vida. Quando Deus toma a vida de alguém, Ele não precisa explicar, a vida é dele. Ele tem que lhe explicar. Joade, você sabe como o Joade veio para cá? Joade é uma bênção. Quantas crianças tem no Joade aqui em Feira de Santana? Aqui, na base daqui. 211, na ponta da língua. 211. Em Feira de Santana deu uns 400, né? 460 Joades em Feira de Santana. Como foi que isso aconteceu? Quer saber? Olha meu plano. Meu plano é perfeito. Eu disse assim, vou falar com o Cláudio. Ele não vai querer, mas eu vou exigir. E ele vai recusar. Eu vou arvorar minha autoridade pastoral e vou obrigá-lo a ir. Nada disso. Não consegui montar um plano. Eu estava sentado na Ágape e falei, vamos viajar. Aí Vanessa, opa, que eu quero. Aí ele, aquela cara que Cláudio tinha, de vez em quando ele usa ainda. Varão, sua esposa quer. Como o tema era recheado de romance, estava num time de família, casal, né? Naqueles timezinho que a gente estava. Ô varão. Tá bom. Irmãos, por causa de um tá bom, existe Joade. Vai me dizer que ele sabia? Sabia coisa nenhuma. Peguei o avião, levamos ele em São José dos Campos, fomos em Campo de Jordão, comemos uma carne, não sei o que, fomos para Panambi. Eu fui para um canto, ele foi para outro. Ele foi para umas casas, eu fui para outras casas. Quando voltou, o homem estava pegando fogo, ele e Vanessa. Eu quero Joade. Eita maravilha. Irmãos, eu não fui lá atrás de Joade. Quem fez plano para trazer Joade? Eu? Nananina, não. Ele aqui não. Ele nem queria subir no avião. Cadê o plano? Cadê o plano? Cadê o plano de trazer o Joade? Não existe plano. Deus tem um plano, eu só tenho o meu passo dirigido pelo Senhor. Eu só tenho que dar o passo que Deus quer que eu dê. Isso está na Bíblia, você acabou de ler os passos do homem bom. Qual é o passo que você tem que dar hoje, guiado pelo Senhor? Você não vai ver nada, você só vai ver Deus, então vai ver tudo. Você não vai ver nada, você não vai enxergar nada, vai ver tudo, porque vai ver o Senhor lá na frente, chamando, vem meu servo. Ele está em cima, dentro do barco, Jesus está ali, vem. Quem é doido de subir na água? O doido é aquele único que foi, o único doido, foi lá e foi. Mas isso não se faz, sabe? Mas Jesus manda, eu vou, pum, e foi. Desse jeito, irmão. Você acha que você vai ter um ano poderoso em 2026? Pelo quê? Por um plano poderoso? Tu está de brincadeira. Eu já lhe provei aqui que nenhum plano meu deu certo. A única coisa que funcionou na minha vida foi obedecer a Deus. A melhor obediência que eu tive na minha vida foi, vamos velejar a Fernanda. Aí levei ela para velejar. Tenho 2 filhos e 5 netos. Produz, né? Velejar. O plano é dizer sim para o que Deus diz para mim, meu irmão. Entendeu? Por isso, 1 Coríntios 2, verso 9, eu encerro. Hoje é noite de rasgar os planos e buscar tudo que Deus tem para a nossa vida. Está escrito aqui, ó. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Marlene fez um plano de morar com sua neta, com seu netinho, com sua filha, com seu genro em Aracaju. Eu digo, vai. Foi. Ela deu um passo. E que Marlene está sentada aqui, se a filha dela está lá em Aracaju? É a filha única. Por que ela está aqui? Porque Deus dirige os passos de Marlene. Não dá, meu irmão, não dá. Não dá. Hoje você foi... irmãos, eu estou empolgado. Eu nunca preguei tão pentecostal desse jeito assim. Eu estou empolgado. Porque eu digo a você, eu tô no ano de 2026. Sinceramente, como eu falei para você, eu já tirei o teto, irmão. Eu já tirei o teto. Deus vai fazer, vai descer helicóptero e avião para lá de cá. Ó, eu coloquei, eles vão cantar uma música aqui, depois eu vou explicar que música é essa. É uma música muito linda, tem muito cantor que canta essa música, mas o presbitério assistiu uma palestra, uma palavra tão tremenda, mas tão tremenda, e ele falando que avião nenhum
avião nenhum decola com meio tanque, mesmo que seja viagem curta. Nenhum avião decola com viagem. Eu até vou só Feira Salvador, tanque cheio. Tanque cheio. Ou seja, aquilo que Deus quer fazer de grande, Deus dá o recurso todo. Então, irmãos, eu vou entrar nesse ano de 2026, crendo que Deus vai fazer uma coisa que eu não sei falar nem explicar. Eu não sei nem falar, nem sei explicar. Eu só sei viver essa coisa. Eu quero que você fique sentadinho e você vai ouvir essa música que Bia vai cantar e eu vou atrapalhar ela cantando também. Receba essa mensagem. Deus tem um plano a cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, Pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei o Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Olha para isso. Deus enumera a cada grão de areia E as ondas ouvem seu mandar. as aves em seus rumos lhe lhe obedecem. Seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Olha essa estrofe e receba a mensagem que diz: em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Vamos lá. Em seu querer encontro paz na vida E bênçãos que jamais gozei. Embora tenham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Os instrumentos vão ficar tocando aqui e eu vou terminar com você aqui agora. Rasgar os planos não é desistir de se organizar. Rasgar os planos é dizer: Deus,
A partir de agora, o meu plano é seguir o teu plano. A partir de agora é seguir os planos infinitos do Senhor para a minha vida. A partir de agora é dizer sim para os teus planos que eu nem sei quais são, porque eu não tenho capacidade de saber. É dizer sim para um Deus que é mais do que um Deus, Ele é um Pai, que se Ele fosse só um Deus, era distante, mas sendo Pai, Ele cuida de você. Ele planeja alguma coisa que é para o seu bem. É pensamento de paz, é pensamento de para dar futuro, é para dar esperança. Mas mais do que isso, é um pensamento para a glória dEle, que é o que mais importa, porque você é dEle. O Senhor está te chamando para você rasgar o seu plano, não é para se desorganizar, é para dizer: Senhor, o que eu faço agora? E você escreve aquilo que Deus vai te dizer para fazer. É desse jeito mesmo, irmão. Essa música foi a música do meu casamento. Quando eu casei, há 38 anos atrás, nós decidimos cantar duas músicas. Salmo 91, meu irmão cantou, e essa outra música que meu irmão cantou também. Essa música, Deus tem um plano em cada criatura. Se Deus tem um plano, você está sentado aqui por causa daquela música naquele casamento. Várias pessoas já me agradeceram por existir a videira, pois se eu tivesse seguido o meu plano, não existia videira. Então esse plano aqui não é meu, portanto a videira não é minha. Obviamente, é óbvio. Como é que eu vou mandar numa coisa que não é minha? É óbvio que não. Por quê? Porque quando Deus faz é muito maior do que qualquer homem pode prever e imaginar. A sua vida foi transformada porque Deus tinha um plano lá no meu casamento para me trazer para a Feira de Santana. Não sou herói de nada. Eu estou falando que Deus tem um plano e Deus vai fazer com você um plano maravilhoso. No dia que Vene me consultou se ele iria ou não para uma escola em Humilde, você perguntou: Níris, vou ou não vou? Eu disse: claro que vai. Tu vai ser diretor daquela escola. Eu falei para ele. 4 anos depois, 4 anos? 3 anos depois, ele foi nomeado, acusado de ser bolsonarista, com o Facebook e tudo, botaram lá dele, impossível, e o PT colocou um bolsonarista, nem é bolsonarista, tá? Tô falando, não é não, mas estou falando, acusaram e mesmo assim colocaram um diretor da escola que dizendo-se bolsonarista, e está lá. Por que ele foi para lá? Porque Deus tinha um plano. E ele fez o plano? Não fez o plano. Ele deu os passos e Deus construiu o plano, meu irmão. Essa noite, eu queria que você ficasse de pé. Ela vai cantar novamente o último estrofe.